Pessoal, tudo bem? Seguinte, então, hoje nós vamos estar trabalhando aí com um cara chamado Recycler View, beleza, gente? Então, esse componente aí, o Recycler View, ele serve para nós estarmos trabalhando com listas de dados, ok? Então, deixa eu ocultar isso aqui. Então, pessoal, é o seguinte, é normal os aplicativos, eles utilizarem essas listas de dados para apresentar o conteúdo deles de uma forma eficiente, tá? E pensando nisso daí, o Android forneceu uma ferramenta aí poderosa chamada Recycler View para fazer o tratamento desses dados. Tudo bem? Então aí é fácil a gente perceber que o uso desse componente que trata essas listas de dados é muito utilizado. Porque os aplicativos aí mais famosos, a maioria dos aplicativos, fazem o uso desse componente para trabalhar com as funcionalidades que tem dentro do aplicativo, ok? Então, se a gente parar para ver, dar uma olhada assim por cima, a gente já vê alguns aplicativos tipo WhatsApp, o iFood, o Instagram. Então, aqui no aplicativo do WhatsApp, a gente pode ver que são uma lista de contatos, certo? Então, aqui são vários itens dentro de uma lista de contatos, beleza, pessoal? O iFood é a mesma coisa. Então, aqui a gente pode ver que tem um image view, uma imagem. Aqui é um text view com o nome do estabelecimento. Um outro text view embaixo com mais informações. Aqui tem também mais informações sobre status do estabelecimento, tá? Então, nós podemos notar que são itens em comum que estão dentro de uma lista. Então, a gente nota que é uma lista que ela está configurada de forma vertical, um item embaixo do outro, certo? Já aqui no Instagram, nessa parte aqui dos stories, nós podemos ver que é uma lista de dados que ela vem de forma horizontal. Então, uma Recycler View aqui de forma vertical no WhatsApp e no iFood, e aqui nós vemos uma Recycler View tratada de forma horizontal no Instagram, beleza? E aí, sobre um pouquinho de como evoluiu a questão desse componente, antes era utilizado um cara chamado List View, tá? E esse List View, ele não era um cara assim tão performático. Então chegou um momento que o pessoal da plataforma remontou o componente e fez uma estrutura que é da onde veio a Recycler View, ou seja, ela é uma evolução da List View e de um outro cara também que o pessoal chama de Grid View, que hoje não é o foco, tá? Mas, continuando, aqui a gente tem uma representação gráfica desse componente, ou seja, então aqui nós temos a Recycler View, podemos perceber que tem um outro cara dentro da Recycler View, que é o Layout Manager. Então esse Layout Manager é o cara que vai fazer o gerenciamento de layout da Recycler View. Então ele contém algumas informações aí relacionadas a como os dados vão ser exibidos na Recycler View. Beleza, pessoal? Um outro cara importante no meio do caminho é esse cara aqui chamado Adapter. Esse Adapter, o que acontece? Ele é o cara que faz o meio de campo entre a base de dados, que é o dataset, e a nossa Recycler View, ou seja, aqui o Layout Manager e a Recycler View. Então, o Adapter, ele recebe os dados que são recuperados da base de dados, ele faz a vinculação à View, que é o item da lista. Então, cada item da lista passa pelo Adapter aqui, tá? E a partir disso, ele joga esse cara pro Layout Manager, que faz esses itens serem visualizados na Recycler View, ok? Então, é basicamente essa estrutura. Então, para a gente entender um pouquinho disso, nós temos que prestar atenção em algumas dessas entidades aqui, tá? Então, temos essas três que são as principais. Então, o Layout Manager, ele é o cara que é responsável pela renderização da view de cada item na tela do dispositivo. O Adapter é uma outra entidade aí, que, como eu acabei de falar para vocês, é responsável por fazer a vinculação dos dados da lista de objetos, ou seja, nós vamos na base de dados, fazemos uma busca, essa busca da base de dados nos retorna uma lista de objetos, certo, gente?
Então essa lista de dados é passada para o adapter e o adapter ele vincula esses objetos a view, né, que no caso será o layout de cada item da Recycler View, certo? Então aqui voltando aqui, não ficar muito vago, então cada item da Recycler View, ou seja, aqui no WhatsApp, ó, temos um image view, o nome da pessoa, o tipo de dispositivo que essa pessoa está utilizando e o assunto, o que as pessoas estão conversando. Então, cada item desse é um objeto que chega no adapter. Beleza, pessoal? E nós temos a view holder. A view holder, ela é a entidade que vai ser responsável pelo cache das views. Essas views, elas vão ser criadas num método que chama onCreateViewHolder, que é um método que vai ser sobrescrito aqui na classe adapter, tá? Então, quando nós criarmos o adapter, a classe, dentro do adapter nós vamos ter um método do ciclo de vida lá que se chama onCreateViewHolder. E a viewHolder faz o quê? Ela pega o XML de cada item da nossa lista. Então, vamos pegar aqui do WhatsApp. Então, nós vamos primeiro criar um layout XML que vai corresponder a cada item, ou seja, a um item da lista. Vocês podem observar que todos eles são iguais. Então, a gente vai criar um XML que representa um item da lista. E a viewHolder, ela é esse objeto que ela vai pegar as referências do item que foi criado no XML, ou seja, vai ter uma referência do ImageView, vai ter uma referência do TextView do nome da pessoa, vai ter uma referência do TextView que informa qual o dispositivo que a pessoa está acessando o WhatsApp, e vai ter também um TextView sobre o assunto da conversa, beleza? Então é para isso que vai ser utilizada a viewHolder. Vocês não precisam assim ficar muito, como eu posso dizer assim, afobados ou preocupados de como é que faz a utilização disso, porque é um pouco normal mesmo ter um pouquinho de dúvida no começo, tá? Então isso a gente vai trabalhando aos poucos. Depois, na hora que nós fizermos a parte prática da nossa aplicação, vocês vão entender melhor como que é encaixado cada entidade dessa dentro da estrutura da Recycler View. Como é que a gente vai fazer para exibir esses dados na tela do dispositivo, ok? Então, continuando aqui, nós temos uma representação em forma de código de como que a gente cria a Recycler View, beleza? Então, o primeiro passo é nós criarmos aqui a referência da Recycler View. Então, primeiro, de forma didática, eu separei em um método, ou seja, o inicializa Recycler View. Então, a gente pode estar chamando esse método aqui, o inicializa Recycler View, dentro do nosso método onCreate, lá da nossa activity, ok? Todas essas linhas de código poderiam estar lá dentro do método onCreate, tá? Então, aqui, só para ficar uma forma mais didática, eu separei num método, tudo bem? Então, aqui é o primeiro ponto. Esse ponto aqui a gente já sabe, então o que vai acontecer? Nós vamos ter lá no XML da nossa main activity, por exemplo, uma Recycler View para exibir os dados. Então, nós vamos precisar criar uma referência para a gente recuperar esse componente do XML através do ID dele, tá? Então, aqui o ID dele é Recycler View e a gente está recuperando a referência. Beleza. O segundo passo, pessoal, é nós criarmos o objeto que é o gerenciador de layout dessa nossa Recycler View, tá? Então, nós instanciamos um cara aqui do tipo Linear Layout Manager. Então, instanciamos ele passando o contexto da nossa activity como o parâmetro do construtor do objeto, beleza? E depois nós chamamos um método que chama setOrientation, ou seja, é uma configuração do gerenciador de layout. A gente está setando a orientação desse layout, ou seja, estamos passando que esse layout vai ser exibido os dados de forma vertical. Se nós quiséssemos utilizar de forma horizontal, era só utilizar aqui ponto horizontal, tá? Beleza, esse é o segundo passo. O terceiro passo é nós configurarmos o Layout Manager dentro da nossa Recycler View, ou seja, a gente passa o Layout Manager que foi criado e configurado antes, a gente chama o método setLayoutManager
do Recycler View e a gente passa esse objeto do gerenciador de layout que nós utilizamos acima, beleza? E aí o próximo passo é onde entra o adapter, ok? Então aqui no adapter, ele vai ser responsável pela manipulação dos dados da Recycler View. E a gente pode observar o quê? Que quando a gente instancia um cara do tipo adapter, então aqui nós criamos uma classe do tipo adapter fruits. Então nós vamos trabalhar com uma lista de frutas, tá? Então vocês podem ver aqui no ArrayList que tem um objeto fruta aqui. E aí o que acontece? No adapter, pessoal, a gente precisa passar o contexto da nossa activity na criação do objeto. E num segundo parâmetro, a gente precisa inicializar esse adapter passando um ArrayList, ou seja, uma lista que esse adapter vai gerenciar. Então aqui nós começamos passando um ArrayList vazio. Então aqui a gente chama um new ArrayList do tipo fruta, objeto fruta. Só que no construtor dele, do nosso ArrayList, a gente passa vazio. Então é uma lista vazia, certo? Então a Recycler View ela vai ser inicializada vazia, não vai aparecer nada na tela. E num último passo, a gente chama a referência da nossa Recycler View e pega o método setAdapter dela. Então a gente vai setar o adapter da nossa Recycler View. Opa, perdão. Perdão, pessoal. Então aqui a gente está configurando qual vai ser o adapter da nossa Recycler View. E aí toda vez que a gente atualizar esse nosso adapter, nós devemos notificar esse adapter para que a Recycler View seja atualizada. Então tem um método lá no adapter que a gente chama ele sempre que a gente atualiza essa lista aqui. Ou seja, nós inicializamos a lista vazia. Então, a partir do momento que a gente inserir um item nessa lista que vai estar lá dentro do adapter, a gente vai chamar um método que se chama notify dataset changed, avisando que um item foi inserido. E esse método faz a Recycler View ser recarregada. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, nessa primeira parte a gente vai ficar por aqui, e aí na segunda parte da aula a gente vai falar sobre o adapter e também sobre a view holder, ok? Então beleza, pessoal. Então até a segunda parte aí.